Olá, boa noite. Eu sou o Jorge Marques, da Sociedade Espírita Allan Kardec, falando com vocês aqui de Saquarema. Para todos que costumam nos assistir, é um prazer novamente estarmos aqui reunidos no nosso programa 15 Minutos de Luz, programa esse exibido toda semana e que depois ele é reproduzido no YouTube. Bom, meus amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 da primeira parte, ao último capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, em que nós vamos falar dos sistemas. Mas antes disso, eu quero aqui elevar o pensamento a Deus, ao meu anjo da guarda, que eu sempre conto com o apoio dele, para que nós possamos nos dirigirmos a vocês que nos assistem, que eu possa me expressar da melhor forma possível para fazer a exposição aqui do Livro dos Médiuns. E também peço a Deus que abençoe a todos nós, que proteja todos os nossos lares, todos os nossos familiares, e inclusive os entes queridos que não estão mais conosco aqui no plano físico da Terra, que eles também estejam bem, e que recebam nosso carinho, nosso afeto, que assim seja. Tá? Bom, meus amigos, a gente já começa aí com a Norma Walter, Nurimar, nos dando boa noite, e sabemos que muitos outros também vão entrar, que estão sempre nos prestigiando. Ó, a própria Angelina acabou de entrar, é outra que também não falta. Mas vamos lá, gente, vamos falar então aqui do nosso capítulo 4 do Livro dos Médiuns, tá? A gente estava falando do sistema, só lembrando que essa é a continuação do nosso programa de número 159, que ocorreu tem 2 semanas. Esse sistema era o seguinte: esse livro, do Livro dos Médiuns, ele é uma continuidade do Livro dos Espíritos, e como com o advento da doutrina, publicada em 1857, esse livro, que é de 1861, o Kardec ele já teve a oportunidade de deparar com muitas questões que foram discutidas, controversas. Então, diante da repercussão de se comentar, estudar, observar os fenômenos espíritas com mais regularidade, com mais intensidade, e com o advento do Livro dos Espíritos, se criaram vários sistemas para tentar explicar o que seria aquilo. Aí o primeiro deles foi o sistema de negação, que a pessoa simplesmente não acreditava, negava e pronto, né? Depois eles começaram aí com outros sistemas, que aquilo era coisa de charlatanismo, e que o Kardec ele refutava. Ele falou: onde é que existe charlatanismo que não existe especulação? O sistema de loucura, em dizer que estava todo mundo ali iludido, a alucinação, que seria o da loucura, mas de uma forma mais educada, de dizer que era todo mundo maluco, todo mundo louco, né? E até explicações anatômicas, médicas, né? Teve um cara lá, um médico lá, que falou que era a teoria dos músculos estalantes, em que o homem era capaz de contrair um determinado músculo e provocar um estalido, mas para isso tudo com a razão, com a lógica, né? De forma muito educada. O Kardec ponderava tudo que era falado e vinha contradizendo que não tinha o cabimento, e dizia o porquê que não tinha esse cabimento. Aí falou assim: bom, então vamos sair do sistema de negação. Estou só relembrando o que foi mais falado no programa anterior. Não, então vamos para as causas físicas. Isso pode ter a ver com magnetismo, com parte elétrica, alguma coisa mecânica. E ele falou: sim, isso é possível, mas desde que fosse tudo mecânico, ao acaso, e não que a experiência provasse que havia uma inteligência com livre-arbítrio, né, a vontade própria se manifestando. E por aí, então, começou-se a criar. Já que a gente não pode recusar isso, vamos tentar explicar, então, esses fenômenos aí.
Aí teve o sistema do reflexo, que essa ação inteligente, ela provinha da inteligência daqueles que já estavam ali reunidos, e não de uma inteligência extracorpórea. Aí também se provou ineficaz, porque não tinha como, às vezes, uma pessoa que era iletrada começar a escrever e ler, ou começar a se manifestar em línguas estranhas à sua, ou qualquer outro assunto que exigia uma complexidade, um conhecimento que era totalmente ignorado pelos participantes. Ah, mas então o sistema da alma coletiva são várias mentes se associando. Também se provou que não é. Sistema sonambúlico, que a mente do médium estava sobreexcitada, em que a sua inteligência estava aflorada a um grau de percepção, de desenvolvimento. Isso pode explicar algumas coisas, mas não explica tudo. Inclusive os fenômenos físicos, materiais mesmo, de levitar objeto, né? Fazer objetos aparecer, fazer escrita direta, né? Sem a intervenção do ser humano. Então, também tudo caiu por terra. E nós terminamos o programa, né, 159, falando do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Bom, uma vez que não tem como se negar ou se explicar, vamos atribuir tudo a ser coisa do diabo. Então, tudo era coisa do demônio, porque só o diabo era capaz de se comunicar, porque já estava lá na Bíblia, que era proibido, que isso aí era coisa do demônio, né? Aí ele começou a dizer o seguinte, bom, quando você admitia a ideia de que os espíritos eram seres à parte da criação, até poderia imaginar tal coisa, né? Ah, existem os anjos, existe o demônio, por alguma forma o demônio encontrou um meio de se comunicar. Mas aí começa uma série de outras indagações. As indagações são as seguintes: por que que o demônio pode, mas o anjo não pode? Então o diabo pode mais do que Deus, né? E se o diabo se manifesta, é porque Deus permite, uma vez que ele é onipotente. E por que que ele permite? Então, diante disso, e outra coisa, nós somos espíritos encarnados. Quando a gente morre, a gente volta à condição de espírito. Então, você imaginar que um filho teu, que nós vamos virar demônios depois que morrermos e viermos nos comunicar, é meio sem sentido, não é não? Vocês não concordam comigo? Né? Ou melhor, não concordam com Kardec? E ainda que o demônio se comunicasse, o demônio é o quê? Não é um ser extracorpóreo, não é um espírito, ainda que do mal? Então, a gente já começa a partir do princípio que a comunicação é permitida, né? Existe muito questionamento, né? Que se a comunicação não existisse, não fosse permitida, não estaria proibida na Bíblia. Então, se está proibida é porque era possível, né? Mas por que se proibia? Se proibia porque se fazia mau uso, né? As pessoas simplesmente consultavam lá o oráculo para tudo. E muitas das vezes você tem bons espíritos te aconselhando, mas você também tem a influência de maus espíritos, uma vez que eles nos cercam o tempo todo. Dessa questão, algumas a gente já falou, né? Que ele fala assim, bom, se eles podem se comunicar conosco, quais são as perguntas que nós temos que desenvolver? A filosofia é isso, você desenvolve perguntas para chegar a uma explicação lógica, racional, para tentar explicar esse mundo que nos cerca, né? Há ou não espíritos bons e maus? Sim, há. Todos eles podem se comunicar, né? Não só os demônios, não só os maus. Então, ele começa a desenvolver aqui, o Kardec, ele começa a desenvolver uma série de perguntas que eles vão falando isso, né? Bom, se eles se comunicam é porque Deus permite. E se há as más comunicações, por que elas existem? Ou é porque Deus está nos testando para ver a nossa vigilância e, ao mesmo tempo, se existem as bons, é para nos aconselhar. Imagina, ele dá até o exemplo, comparando Deus, nosso Pai, com o Pai humano. Se você tem um filho, você vai deixar que o seu filho só tenha acesso à má influência, às más ideias? Ou você vai querer que ele se aproxime também daqueles que podem orientar ele para o bem?
Se o homem faz isso, o que dirá Deus? Né? Então, e a própria igreja, se ela admite a comunicação, a aparição da Virgem Maria e de outros santos, então, eles são o quê? São espíritos. Por que que eles podem, a igreja pode admitir que eles apareçam para uma pessoa ou para uma multidão de pessoas, mas quando se faz essa comunicação via doutrina espírita, isso não é possível, tá? Então, essa é a questão, tá? Aí, depois desse sistema pessimista diabólico, surgiu uma outra, que é o sistema otimista. O sistema otimista, ele é o inverso da pessimista. Ele acredita que só Jesus Cristo, o Espírito do Cristo, é que se comunica, né? É Deus através de Jesus, é Jesus falando com a gente. Bom, aí é 880, né? Ou é o diabo ou é Jesus. Ninguém explica por que outros espíritos não poderiam se comunicar, somente Jesus. A partir daí surge um outro sistema, que é o sistema unispírita ou monoespírita, que todas as comunicações são feitas única e exclusivamente por um espírito. Aí volta a figura de Jesus, né? Não, é só Jesus que se manifesta, não pode ser outro. Mas quando você começa a ver comunicações vulgares ou que te induz ao erro, não pode ser o Cristo. Então você já começa, aí já cair por terra esse sistema, porque existe outros sistemas, tá? Aí você vai para o sistema multiespírita ou politeísta. Esse sistema, ele concebe o seguinte, ele concebe que tudo que se observa, dependendo do lado que você vê, do ponto que você observa, não está totalmente errada, mas que a pessoa quer tirar de uma particularidade o todo. Então, a pessoa observa uma situação e acha que aquela situação se aplica para tudo. Acaba induzindo você a erro, porque você não teve a paciência de estudar, de se dedicar, de se desdobrar sobre aquele assunto que estava caindo. Né? Aí a gente vai ver o seguinte, bom, então seria uma observação completa que formando a crença da universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Agora eu vou até ler para vocês, porque é uma síntese da doutrina, né, de toda essa parte de comunicação, dessa interação que o mundo espírita tem conosco, né? Aí ele começa aqui. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos. Os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, ocupando todo o espaço, inclusive em contato conosco. Eles reagem incessantemente sobre o mundo físico. Os espíritos não são seres à parte da criação, eles, na verdade, são seres que já viveram em corpos carnais na Terra ou em outros mundos, ora vivendo aqui conosco na Terra. Existe todos os graus de espírito, de bondade, de maldade, de ignorância, de inteligência, existe isso tudo. Eles estão submetidos à lei do progresso, todos tendem a chegar à perfeição. Então a gente fala assim, isso aí está condenado ao inferno. Pô, se o espírito é infinito, né? Uma vez criado, ele não tem fim. Foi criado por Deus, Deus nos ama, só que é a nossa felicidade. Vai condenar um espírito a eternamente ficar sofrendo porque ele cometeu, às vezes, um pecado? Então, vamos dizer assim, não, todos nós somos... A nossa tendência é uma lei do progresso, uma lei de Deus, tá? É uma questão de tempo. Cedo ou tarde, todos nós seremos anjos, mas se respeitando o livre-arbítrio de cada um tem o seu tempo para chegar lá. Eles são felizes ou infelizes, dependendo daquilo que eles fizeram nessa vida para se adiantarem ou retardarem a sua felicidade. Eles podem se manifestar aos homens sempre que quiserem. Eles se comunicam através dos médios. Aí entenda aqui, médium é uma palavra cunhada por Kardec para
se referir àquele que tem a capacidade de perceber, interagir com o mundo espiritual. Mas qualquer um de nós, a mediunidade é uma faculdade orgânica que independe de sexo, da idade, da cor, da condição social do indivíduo, da religião dele, né? Então, todo mundo que percebe, que de alguma forma percebe a influência do mundo espiritual, é médium, não precisa ser necessariamente espírita, tá? E a gente reconhece a superioridade ou a inferioridade dos espíritos através da sua linguagem, dos seus ensinamentos, porque por mais que ele tenta disfarçar o que ele não é, ele acaba se traindo. E os espíritos superiores, esses não vão se trair em relação à sua. Aí, por último, ele vem falar de um sistema da alma material, que não é um sistema propriamente dito. O Kardec ele sempre falou que isso aí era mais que uma opinião pessoal, mas como na época muita gente estava achando que isso aí seria uma nova corrente do espiritismo, o Kardec ele já se adianta a dizer o seguinte: não, as pessoas estão confundindo alma com perispírito, como se fossem coisas distintas. E o perispírito, dito pelos próprios espíritos, isso está lá no início do Livro dos Espíritos, ele fala que é o corpo, é a roupa do espírito, é a forma que o espírito, que é um ser inteligente, ele interage com a matéria, ele interage entre outros espíritos, ou seja, o espírito é o ser pensante que, através do perispírito, ele vai, né, se fazer perceber, vai interagir com o meio ambiente que o cerca, tá? E quanto à natureza íntima desse perispírito? A gente não sabe. Os próprios espíritos chegam e falam: olha, isso aí, nem nós aqui que estudamos ainda temos acesso a esse grau de informação. Por hora, não se liga nisso, não. Vocês têm que se ligar ao seguinte, que a alma é o pensamento. Ele não muda com a natureza. O perispírito pode mudar, pode se depurar, se aperfeiçoar. Agora, a natureza física do perispírito, isso não é importante, tá? Isso é irrelevante. O que nós temos que entender é aquilo que é essencial para nós, é aquilo que a doutrina nos traz como melhoria moral, espiritual, para a nossa evolução. Esses dados científicos, com o tempo, com o avanço da ciência, com a ajuda da ciência espírita, nós vamos chegar lá. Gente, mais uma vez aqui, eu agradeço a todos nós que estamos aqui, né? A Constância, Angelina, Sueli, Norma, Ivone, meu pai também que está assistindo, e muitos outros que nos assistem depois. Mais uma vez, peço desculpas por passar um pouquinho dos 15 minutos, que é a meta. Essa aí, a Norma, é pontualíssima. Eu raramente sigo os 15 minutos, mas é só para concluir o pensamento. Espero contar com a compreensão de todos vocês. Uma boa noite. E semana que vem, se Deus quiser, vai ser a Norma Walter.